Bom Olá, dia, boa tarde, boa noite. boa noite. Vamos dar sequência às apresentações, né, do Conexão Zila com o tema de Ciências da Natureza, com os professores de Biologia e de Química. Professor Érico Ferreira, sou eu, professor Emanuele Marques e o professor Rubenig Souza. Peço a vocês que, caso tenham alguma dúvida em relação ao que vem a ser passado aqui hoje, que desative o seu mudo, né? Assim, coloca o microfone ativado para a gente responder os questionamentos. Ou também pode utilizar o chat para fazer dúvida, mas para tirar dúvida. Mas, na verdade, é melhor vocês tirarem a dúvida falando conosco, né? Vamos começar já as apresentações da, da aula de hoje, colocando algumas questões do Enem de anos anteriores, claro, e dentre essas questões será discutidos os aspectos de cada tema. Vou passar a palavra para a professora Emanuele Marques, que foi responsável pelas primeiras questões dentro do que a gente propôs em apresentar. Boa Boa noite. noite. Estou aprendendo a mexer no Zoom. É, eu sou a professora Emanuele. Eu não sei se alguns de vocês viram a primeira aula de da Natureza, foi comigo. Eu também fiz uma revisão, né? Algumas questões do Enem também, mais voltada para a parte inicial que a gente estuda na primeira série. E hoje também eu dei uma continuidade. Depois o professor Rubenig vai passar mais algumas questões e depois o professor Eric envolvendo biologia. Então vamos para a primeira aqui para a gente ver. Por que eu escolhi essa parte de tratamento de água? Porque envolve vários conceitos da química, tanto a parte de separação de materiais, reações químicas, pH, até a parte social também, ela pode estar dentro dessa questão, porque vocês estão vendo, né, que as questões de Enem são muito contextualizadas, são muito voltadas a englobar vários conceitos e várias disciplinas. Então, nessa primeira aqui, ele coloca assim, uma questão de 2009. Na estrutura social, o abastecimento de água tratada, deixa eu só ver aqui como tirar, que tá pegando aqui. Pronto, agora deixa eu ver. De água tratada desempenha um papel fundamental para a prevenção de doenças. Entretanto, a população mais carente é a que mais sofre com a falta de água tratada, em geral pela falta de estações de tratamento capazes de fornecer o volume de água necessário para o abastecimento ou pela falta de distribuição dessa água. Então, aqui ele coloca essa primeira parte falando dessa parte social, da falta do tratamento de água que existe, infelizmente, no nosso país, a gente sabe disso, mas ele também fala da importância desse tratamento de água para a sociedade. E ele mostra esse esqueminha. E embaixo tem a pergunta. Então, é interessante vocês darem uma leitura rápida, verem uma leitura também rápida da imagem, né, que está sendo mostrada, e depois da pergunta. Então, ele faz assim, no sistema de tratamento de água, não estou conseguindo ver todo o finalzinho. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu não estou, não. Deixa eu tirar só aqui para ver se dá. No sistema de tratamento de água apresentado na figura, a remoção do odor e a desinfecção da água coletada ocorrem, respectivamente, nas etapas. Então, ele está perguntando o quê? Ele começa aqui a focar realmente no que ele quer. Ele quer que você me diga qual é a etapa que tem a remoção do odor e qual é a etapa que vai ter a desinfecção da água. Então, quando ele coloca respectivamente, é porque ele quer justamente nessa ordem. A remoção do odor e a desinfecção. E aí tem várias alternativas que vão dar. Então, eu acho que tem alternativa 1 e 3. Então, eu tenho que prestar atenção aqui em todas as etapas. São 5 etapas que tem aqui na figura.
Então, é aquela coisa, se você não sabe o que cada etapa dessa vai ter de diferente uma da outra, você não vai conseguir responder a questão. Mas se você souber o básico, estudou o básico sobre tratamento de água, você vai ver que é uma questão muito simples de se resolver. Então, a gente vai olhar aqui. Vocês têm alguma ideia de quais seriam as etapas que vão ter a remoção do odor, a desinfecção? Vocês já ouviram falar, vocês já viram essa estrutura de tratamento de água? A gente não pode perder tanto tempo, a gente tem que focar. A primeira parte, ele está falando da questão social, ele deu a imagem, e a pergunta tem logo embaixo, perguntando qual é a etapa que tem a remoção do odor e a desinfecção da água coletada. Então, eu já vou partir para as alternativas. Quando ele fala 1 e 3, tá? Então, eu vou ver que o bombeamento é só quando você vai retirar uma parte da água, de um corpo d'água, para levar para a estação de tratamento. Então, aqui você não tem nenhuma dessas características que estão pedindo. Outra coisa, quando ele fala de remoção do odor e desinfecção, envolve processos químicos. E aí a gente tem que lembrar um pouco do conceito do que é reação química, ou seja, vai mudar algumas características, que eu não sei se vocês lembram da última aula, ou se vocês lembram das características de uma reação química. Então, quando a gente observa a mudança de cor, a mudança do odor, a mudança da coloração, são algumas evidências de reação química. E aí, quando você tem, por exemplo, aqui no A1, você não tem nenhum processo químico, você só está tendo bombeamento de um corpo d'água para a estação de tratamento. Na 3, aí você vai olhar aqui, o que é a 3? É floculação, decantação. Então, eu tenho que lembrar o que é a floculação e o que é a decantação, que são processos físicos, são processos em que você vai ter a separação de um material, seja um sistema homogêneo ou heterogêneo. Nesse caso aqui, a gente está tratando de materiais heterogêneos. Então, quando você tem aqui um bombeamento, eu já vejo que não tem remoção do odor nem desinfecção. No 3, floculação, o que acontece no processo de floculação? Aqui, ó, deixa eu só revisar aqui. No bombeamento, você tem a retirada desse corpo d'água para a estação, depois você tem aqui o coagulante, passa também por carvão ativado, o cal para controlar o pH, e esse coagulante vai fazer o quê? Vai fazer com que ocorra uma reação química, tá? E nessa reação química vai formar um precipitado que a gente chama de hidróxido de alumínio. E esse hidróxido de alumínio ele é insolúvel em água. Então, ele vai precipitar, ou seja, vai formar um sólido. Na floculação, você tem a formação desses flocos, né? É a partir dessa reação. E aí, depois, a decantação é quando você tem o quê? O que for mais denso, ou seja, formou essa substância, ela vai descer, porque ela é mais densa e vai ficar na parte de baixo desse reservatório. Então, essa primeira etapa aqui, essa segunda, ela vai ser uma controle de pH, vai também ter essa parte do coagulante, que é para formar flocos, e depois decantar. O que for desnecessário nessa água vai decantar e vai para baixo do reservatório. Então, eu já vejo aqui que a floculação e a decantação são processos físicos de separação dos materiais. Então, eu já elimino essa letra A. Vou para a letra B. A gente viu que o bombeamento não tem nenhum processo químico também. No 5, eu já tenho o quê? Eu já tenho aqui, ó, a cal, cloro, amônia e flúor, que são processos finais, que são processos químicos, que vão ser a última etapa da estação de tratamento. Então, a 5 eu já dou uma olhada. Quando envolve cloro, aí eu tenho que lembrar que o cloro é justamente para a desinfecção da água. E aqui, ó, o flúor é utilizado justamente para não dar a cárie nos nossos dentes. Então, eu tenho que lembrar dessas etapas. Então, eu já fico de olho aqui, porque está ocorrendo uma reação química aqui. Então, não marco a B, porque a número 1 é bombeamento. Não há remoção do odor. Na letra C, tem a 2, que eu já vi, e que o coagulante, ele vai
promover uma reação química que vai formar esses flocos, que vai coagular e formar esse precipitado. Então, eu já sei que ocorre uma reação química aqui. E na número 4 é filtração. A filtração, assim como a floculação e a decantação, são processos físicos, ou seja, a gente só vai separar os materiais. Aquilo que foi formado aqui na decantação, se ainda tiver alguma partícula que a gente não quer na água, vai passar aqui pelo carvão, areia e o cascalho, ou seja, vai filtrar. Então, nesse processo aqui, na etapa 4, é um processo físico. Eu não tenho aqui nem a remoção do odor e nem a desinfecção. Então, quando a gente olha aqui, a resposta correta só pode ser a letra D, porque é só nessa etapa em que eu uso o coagulante, que eu vou ter o controle de pH aqui com o cal, e aqui na etapa 5, que eu vou ter o cloro, que vai ser usado para desinfecção, e o flúor, que não foi mencionado aqui, mas tem questões no Enem que falam também qual é a etapa que vai ser utilizada uma substância para não dar cáries nos dentes. Seria essa última etapa, a etapa 5. Então, eu estou falando bem rápido assim, porque tem um tempo contadinho, mas é só para vocês entenderem que tem todas essas etapas, e é interessante que a gente saiba que tem um bombeamento, tem um coagulante que vai precipitar as substâncias que a gente não quer que estejam na água. Depois vai ter a floculação, desce essas substâncias, decanta, e ainda se ainda tiver alguma partícula que a gente não queira na água, vai passar pelos filtros e depois ainda vai passar por cal de novo, por cloro, amônio e flúor, para depois ser colocado nos reservatórios de água tratada e depois serem distribuídas para a gente. Então, mais ou menos isso, esse é o esquema de um abastecimento de água, de uma estação de tratamento de água, tá? Então, na 2, nessa segunda etapa, eu tenho a remoção do odor e na última etapa, a desinfecção, se ainda tiver algum micro-organismo nessa água, tá? Então, vamos lá para outra. Eu fico meio perdida aqui, que eu não vejo ninguém, mas tudo bem. Pode passar, Eric. Então, a 2, se vocês tiverem dúvidas, falem. Que eu estou acostumada com Meet, aí eu vejo vocês, mas como eu não estou vendo, eu fico perdida aqui. Mas vamos lá. Ó, a 2. A 2 eu também coloquei de separação de materiais, que a gente chama, né, de sistema homogêneo, heterogêneo. Então, existem vários tipos de processos de separação de materiais. E esse é um assunto que é bem recorrente nos últimos Enems. Então, essa questão de 2010, então, ela fala assim: em visita a uma usina sucroalcooleira, um grupo de alunos pôde observar a série de processos de beneficiamento da cana-de-açúcar, entre os quais se destacam. Então, eu já tenho que prestar atenção. Tem 3 processos. E aí ele provavelmente vai pedir que eu analise esses 3. Então, vamos lá. Primeiro, a cana chega cortada da lavoura por meio de caminhões e é despejada em mesas alimentadoras que a conduzem para as moendas. Antes de ser esmagada para a retirada do açúcar açucarado, do caldo açucarado, toda a cana é transportada por esteiras e passada por um eletroímã para a retirada de materiais metálicos. Esse é o primeiro processo. O segundo, após se esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras, que geram vapor e energia para toda a usina. Esse é o segundo. O terceiro, o caldo primário resultante do esmagamento é passado por filtros e sofre tratamento para transformar em açúcar refinado e etanol. Então, ele deu esses 3 processos, tá? E ele vai pedir o quê? Com base nos destaques da observação dos alunos, quais as operações físicas de separação de materiais foram realizadas nas etapas de beneficiamento da cana-de-açúcar. Então, você veja aqui. Primeiro, parece uma questão grande, parece que está confuso, meu Deus, o que é que ele está pedindo? Então, a gente tem que separar. Vamos olhar o que é que ele está pedindo. Ele está pedindo que eu analise essas 3 etapas e que eu
observe as operações físicas de separação de materiais nesse processo aqui da usina. Então, eu vou começar a analisar cada um e tentar observar pelas questões o que ele quer. Então, vamos lá. A cana chega cortada da lavoura, dos caminhões, e aí depois ele fala, passa por um eletroímã para ser retirada os materiais metálicos. Então, sempre quando ele falar de eletroímã, para retirar materiais metálicos, então é um processo de separação. Eu coloco o eletroímã, que for metálico, né? Os materiais metálicos vão ser atraídos pelo eletroímã, e aí eu vou separar, né, desse sistema que eu tenho ali. Então, esse processo, aí a gente vai analisar, letra A, separação mecânica? Não, porque mecânica é só aí você lá, pegando. A magnética, separação magnética, já está falando de magnetismo, então eu vou deixar aqui o stand-by a B. Separação magnética, letra B, letra C, então eu já observo. Imantação, letra D e E também, tem esse nome também, então eu já deixo ali stand-by também. Na questão, no processo 2, ele fala, após se esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras que geram vapor e energia para toda a usina. Aí eu vou olhar. Extração, eu já eliminei a letra A, porque não é separação mecânica, é separação magnética. Então, sobrou a B, C, D e E. Então, combustão, algumas pessoas podem aqui se confundir e querer marcar a letra B, porque ele está falando de caldeiras que geram vapor e tudo mais. Aqui, ó, na C, extração, eu já olho, tá extraindo, tá esmagando a cana para extrair o bagaço. Então, já dou uma olhada nessa letra C. A letra D, a E eu não estou conseguindo ver. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A letra D é combustão e a E é destilação. Então, eu observo aqui que na letra B e D eu já vou eliminar. Por que que eu vou eliminar? Porque combustão é um processo químico e a questão está pedindo o quê? Operações físicas. Então, algumas pessoas podem se confundir e marcar a letra B, por exemplo, ou a letra D. Mas a gente já elimina a B e a D, por quê? Porque você não tem uma combustão aqui. Ou, na verdade, você pode até ter, ele poderia estar pedindo, mas ele está pedindo operações físicas. E aí, na letra E, ele está falando destilação. Processo de destilação aqui não está ocorrendo. Ele não está falando de processo de destilação aqui. Tá? Deixa eu ver. Não, deixa eu dar só uma olhadinha aqui na letra E. Isso. E aí, por isso que a gente precisa, para quem tem dificuldade, professora, eu não estou entendendo esse tanto de nomes que você está falando. Então, é preciso que vocês deem uma olhadinha, façam um resuminho, processo, faz um mapa mental, coloca processo de separação de materiais e vá buscando pelo menos esses principais. Tem dúvida do que é destilação? Então, dá uma olhadinha, procura, qualquer coisa pode perguntar para a gente depois. Destilação é um processo que envolve diferença de pontos de ebulição. Então, aqui ele não está falando nem nisso. Então, a gente já vê que seria mais provável, você já vai eliminando também a letra A, C, D e E e ver que a resposta correta é a letra B. Aí, como é que eu vou confirmar? Ele fala, número 3, o caldo primário resultando do esmagamento é passado por filtros. Então, ele já está falando, é filtração. Então, veja, aqui a letra C eu tenho na número 1 a separação magnética, ele bota aqui o eletroímã, ó, para retirar os materiais metálicos. Depois tem a extração, ele esmaga a cana e retira só o bagaço para as caldeiras, é uma extração. E na letra C, na número 3, tem a filtração. Quando você tem aqui, ó, quando ele fala é passado por filtros, eu já sei que tem um processo de filtração. Então, aqui, na verdade, se você sabe cada um desses, pelo menos a base, você já consegue. E elimina essa combustão, porque aqui ela não quer nenhum processo químico, só quer processo físico, tá? Se eu estiver falando muito rápido, que eu tô com medo do tempo. Mas é essa a resposta. E a número 3, acho que não vai dar tempo. Ai, eu tô com medo. A número 3, que eu vou explicar, não tem que... Pode passar, Erika, a 3, por favor. Pode passar a 3, Eric, por favor.
A 3, para ser bem rápida, para os outros colegas darem tempo, ela fala que Belém é cercada por 39 ilhas e suas populações convivem com ameaças de doenças. O motivo apontado por especialistas é a poluição da água do rio, que é a principal fonte de sobrevivência dos ribeirinhos. A diarreia é frequente nas crianças e ocorre como consequência da falta de saneamento básico, já que a população não tem acesso à água de boa qualidade. Como não há água potável, a alternativa é consumir a do rio. Então, veja, tem todo esse contexto social que envolve até outras disciplinas também. Então, um procedimento adequado para tratar a água dos rios, a fim de atenuar os problemas de saúde causados por micro-organismos a essas populações é a. Então, lembrando daquela primeira questão que eu falei, a gente já mata essa questão. Então, veja que são questões que sempre vão estar nesse contexto. Se vocês estudam no básico, vocês conseguem fazer qualquer outra questão. Então, aqui a resposta correta não é filtração, não é coagulação, fluoretação e nem a letra E, que eu não estou vendo qual é. Mas é o quê? A cloração, que é a última etapa em que vai ter o quê? A desinfecção da água, caso ainda sobrou algum micro-organismo, mesmo passando por todas aquelas etapas, chegar na última, ele ainda é passado pelo cloro, que é para retirar esses micro-organismos que podem trazer algum tipo de doença para a população. Então, a resposta aqui nessa número 3 seria a letra B, cloração, porque é a última parte da etapa de tratamento de água que vai desinfectar a água. Então, é basicamente essas questões que eu tinha preparado para vocês hoje. Deu para entender? Tem algumas perguntas? Só perguntarem. Eu não sei onde é que eu estou. Geralmente eles são calados. Pronto. Então... É só falar pelo nome já. Renata, Vitória, entenderam alguma coisa? Como é que está aí o entendimento? Eu entendi, está dando para entender, bem legal. Ótimo. Esse assunto não é um assunto difícil, é um assunto que eu acho bem interessante, que pode até estar dentro do contexto de questões de biologia, né? Também pode estar dentro de questões de geografia também. Então, acaba que é um conteúdo bem interdisciplinar. E é interessante que vocês estejam cientes de todas essas etapas, tá bom? Uma dica que eu dou para eles, já aproveitando, é que geralmente o Enem, eles trabalham muito com alguns temas específicos. Por exemplo, água. Toda edição do Enem tem questão envolvendo água, se é tratamento de água, se é propriedades físicas, qualquer coisa, pH, tudo, solubilidade. Então, assim, sempre tem questões envolvendo água. É tanto que tem um livro didático, eu não lembro agora o nome, que tem um capítulo exclusivo colocando tudo isso, né? Falando sobre água, aí colocando todo, ele não divide ao longo dos 3 anos, né? Primeira série, segunda série, terceira série. Ele coloca num capítulo só. Então, é importante que vocês fiquem atentos a isso. Procurar assuntos envolvendo esse tema água. Tudo sobre poluição, tudo você imaginar. O Enem todo ano está caindo questões sobre água mesmo. A parte de polaridade, forças intermoleculares, propriedades da água no geral, e os temas aliados na parte de química ambiental que envolve água, tá sempre cai no Enem, é uma coisa incrível. Biologia também, né? Envolve a questão, também tem alguns conteúdos também que dependem muito do assunto água, né? Sim, demais. Que eu não sei muito, né? Mas é com ele. Então, ok. Stephanie. Ok, Luan? Tá ok, deu para entender direitinho. Pronto, Ok. Ótimo. Então, eu passo a bola agora para... Acho que é para Rubenig, né? Para mim. É para Eric? É isso. Depois eu vou assistir, vai dar tempo de assistir sua aula aqui, tá? Pronto, ok. Então, dando continuidade às apresentações voltadas à
as questões do Enem, né? Eu escolhi o Enem relativo ao ano de 2017, que fala um pouquinho sobre questões ecológicas, né? Uma questão de ecologia. Então, vamos fazer uma leitura aqui e vou perguntar a vocês o que vocês acham que é a resposta. Os botos cinza, Sotalia guianensis, nome científico, mamíferos da família dos golfinhos, são excelentes indicadores da poluição das áreas em que vivem, pois passam toda a sua vida, cerca de 30 anos, na mesma região. Além disso, a espécie acumula mais contaminantes em seu organismo, como mercúrio, do que outros animais da sua cadeia alimentar. Então, temos aí a referência, Ciência Hoje, né, essa questão de 2017, e temos a pergunta propriamente dita. Os botos cinza acumulam maior concentração dessas substâncias por quê? E aí temos as alternativas, claro, sempre temos que ler todas as alternativas de forma a eliminar aquelas mais absurdas e considerar aquelas possíveis, prováveis. São animais herbívoros? Já coloquei uma figurinha aí, mostrando uma foto de um golfinho se alimentando, né? O boto cinza se alimentando de peixe. Então, consequentemente, não são herbívoros. São animais detritívoros, eles comem material morto, também não é verdade. São animais de grande porte. Pode ser de grande porte dentro de toda a configuração da cadeia alimentar marinha, mas será que isso tem a ver? Digerem o alimento lentamente. Nós não temos relação com isso. A pergunta não fala a respeito disso. Estão no topo da cadeia alimentar. Será que eles estão no topo da cadeia alimentar marinha? E então, meninos, qual é a resposta possível aí? O que vocês votariam? A letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Eu votaria na E. Estão no topo da cadeia alimentar. Pois é, essa resposta aí está se encaminhando. Então, vamos lá. Dar uma explicaçãozinha rápida em relação à cadeia alimentar. O que é isso? A gente considera todos os organismos de um ecossistema e cada um deles terá um papel para a manutenção desse ecossistema. E aí entra aqueles conceitos de seres produtores, consumidores e decompositores. Quando a gente fala de cadeia alimentar, um vai sustentar a viabilidade da vida do outro, mediante a sua própria ingestão, né? Então, temos aí os produtores primários, que correspondem às plantas, no caso de um ambiente terrestre, e o fitoplâncton é um ambiente marinho. E todos os seres que se alimentam desses consumidores primários, ou desses produtores, são chamados de consumidores primários. Aí vem os herbívoros, no caso terrestre, e no caso aquático também são herbívoros, mas dentro de uma cadeia mais específica, conhecendo como zooplâncton, né, que são seres de chega um tamanho diminuto, né? Normalmente são larvas, são representantes de moluscos, crustáceos, que se alimentam de material particulado, que estão sedimentados, espalhados na água, e esse alimento ele é de origem de seres fotossintetizantes, nesse caso aí o fitoplâncton. O fitoplâncton será a base dessa cadeia alimentar marinha. Então temos aí consumidores primários. E aí todos aqueles animais que comem esses consumidores primários são chamados de consumidores secundários e assim por diante. Consumidor terciário e aqueles carnívoros que já estão em um nível de cadeia, na cadeia alimentar bem mais evoluído. E os de quarta ordem, o quaternário, são aqueles animais ditos topos de cadeia. Então, essa é a organização dentro da cadeia alimentar. Temos produtores, temos os consumidores primários, secundários, terciários e os quaternários, que são animais de topo de cadeia. O que está acontecendo nessa questão? Vamos ver aqui esse efeito cumulativo.
Caso tenha uma contaminação nessa água, essa contaminação ela pode ser absorvida pelos próprios fitoplânctons. E esse fitoplâncton vai reter esse material tóxico, que, por sua vez, será ingerido pelo zooplâncton, ingerido por peixes que comem esse zooplâncton e ingerido por peixes que estão comendo esses outros peixes. De forma a que, quanto mais eu avanço nessa cadeia alimentar, mais o animal que estiver no topo da cadeia, ele tem uma quantidade, uma concentração de material tóxico acumulado no seu corpo, que veio lá da base, lá dos produtores. Os produtores se contaminaram e foram passando para os consumidores até chegar nesse nível do topo de cadeia. Portanto, aquele animal que vai ser um bioindicador, se o ambiente está saudável ou não, serão esses animais de topo da cadeia. Por exemplo, lá na região de Pantanal, por que se preocupam tanto com as onças pintadas, a presença de onças pintadas lá? A presença de onça em uma região significa que existem todos os animais possíveis e plantas possíveis para manter o corpo daquela onça, no sentido dela conseguir se alimentar normalmente. Então, se eu tenho várias onças em um lugar, é sinal que existe uma série de animais que estão sustentando, né, biologicamente sustentando, a manutenção da onça naquele local. Por isso que a onça ela pode ser considerada um bioindicador de um ambiente saudável, certo? Agora, se esses animais desaparecem do lugar, é sinal que a área foi degradada de alguma forma. Ok? Vamos voltar lá para a questão. A questão, o item correto da questão, é porque eles são animais realmente de topo de cadeia. Não existe dentro da cadeia alimentar marinha animais que se alimentem exclusivamente de golfinhos. Pode ser algo esporádico, algum filhote que se perdeu, aí vem um tubarão e acaba devorando parte do corpo dele, mas não existe aquele animal que se alimenta exclusivamente de golfinhos. Então, o golfinho, junto com as grandes baleias, né, representam animais de topo de cadeia naquela região, certo? E são eles que sofrem mais pelos impactos da poluição nas regiões. Questão número 5, né, a próxima questão que envolve a biologia. A epilação a laser, popularmente conhecida como depilação a laser, consiste na aplicação de uma fonte de luz para aquecer e e causar uma lesão localizada e controlada nos folículos capilares. Para evitar que outros tecidos sejam danificados, selecionam-se comprimentos de onda que são absorvidos pela melanina presentes nos pelos, mas que não afetam a oxihemoglobina do sangue e a água dos tecidos da região em que o tratamento será aplicado. A figura mostra como é a absorção de diferentes comprimentos de onda pela melanina, oxihemoglobina e água. Então, a figura, um gráfico, é muito interessante a gente conseguir interpretar corretamente o gráfico, porque, na verdade, a resposta da questão já está aqui. Então, você não precisa ter muito conhecimento a respeito de comprimento de onda, de raios laser e tudo, para poder responder essa questão. Simplesmente, lendo corretamente o gráfico, a gente consegue responder e encontrar a resposta escondida. Então, temos, nesse eixo, o grau de absorção dessas radiações. Aqui, o comprimento de onda da radiação. E aqui, os três compostos no qual a gente está analisando. A água, que começa aqui a partir de 900 e vai subindo. Aqui, a absorção, no caso, né? Sempre olhando para esse eixo aqui. A oxihemoglobina, que começa muito alta, depois ela vai perdendo essa sensibilidade de absorção, chegando a valores em 0 de absorção, depois ela volta a absorver. Lembrando que a absorção ela vai provocar uma lesão na estrutura. Nesse caso, vai lesionar a melanina, lesionar a oxihemoglobina e
alterar as propriedades físico-químicas da água. Então, esse é o problema da questão. Qual é o comprimento de onda ideal para a epilação a laser? O que eu estou procurando? É aquele comprimento de onda que não provoque dano na água do corpo e que não provoque dano na oxihemoglobina, que é essencial para o transporte de oxigênio lá no sangue. Qual é o comprimento que eu vou trabalhar com esse laser? E aí, o que vocês acham? Eu iria de B. Letra 700. B? Uhum. Aí mais alguém? Alguma contradição aí, né? Outra resposta? Eu vou de B também. Letra B, letra B. É interessante, letra B. Mas por que vocês escolheram a letra B? Por causa O da senhor absorção da hemoglobina. Porque se a absorção significa que vai causar alguma lesão, então se a taxa for 0, não vai afetar em nada. É. Pronto, exatamente. Vejam só, a melanina, ela vai ser danificada em todos os comprimentos de onda aqui, ó. Ela vai absorver o máximo possível desse comprimento de onda. Já a oxihemoglobina, ela começa muito alto, depois ela vai a 0. Veja que esse 0 é o nosso interesse, que é não provocar danos. Portanto, a alternativa correta é eu usar um comprimento de onda que seja suficiente para poder atingir a melanina, como está dito aqui, mas que não atinja nem a oxihemoglobina, está aqui 0, e nem a água. A água já vai ser bem mais lá na frente. Então, vejam que a resposta correta dessa questão é a letra B, 700 nanômetros de comprimento de onda, desse raio. Certo? Só para a gente não deixar passar em branco a respeito desse comprimento de onda, colocando o que é a melanina, né? A melanina é uma proteína muito importante, produzida por células da região da nossa pele, chamada de melanócitos, e essas células, elas produzem essa melanina para espalhar nessa região epitelial e vai pigmentar essa região epitelial, fazendo com que a gente tenha as cores características da nossa pele. Essa melanina, ela vai variar de quantidade de produção de acordo com a etnia, colocando aí uma figurinha, identificando pessoas que têm a pigmentação melanina maior e menor. Vejam que todas elas produzem, todos nós, né, produzimos uma quantidade de melanina. O que vai variar é essa quantidade em relação às etnias e também a exposição às radiações. Quanto mais a gente se expõe à radiação, mais a gente vai potencializar a produção e liberação dessa melanina. Claro que uma pessoa branca não vai se tornar negra simplesmente por colocá-la no sol, ficar lá muito tempo no sol. Não é isso. A pessoa branca ela vai potencializar ao máximo a produção de melanina, mas vai chegar ao seu limite dentro do perfil étnico e genético dessa pessoa. Certo? A melanina ela é estimulada primordialmente pela radiação ultravioleta. Quanto mais radiação ultravioleta a gente recebe, maior vai ser a liberação de melanina na nossa pele, no intuito de proteger contra danos no nosso DNA da região epitelial, em especial da região basal da pele, que está em proliferação, está em renovação. Caso aconteça esses danos cumulativos, isso pode gerar e ocasionar, né, o surgimento de formações de tumores benignos e malignos, que é o câncer, no futuro. Certo? Aqui só um adendo a respeito do vitiligo. Existem partes do corpo de algumas pessoas que acabam tendo seus melanócitos destruídos. Consequentemente, ela não vai proteger aquela área do corpo. Isso é chamado de vitiligo. A área vai ficar desprotegida, vai ficar esbranquiçada, a ponto da gente perceber essas manchas brancas, principalmente em regiões de pés, mãos, cotovelos e ao redor dos olhos e ao redor da boca. São áreas que têm uma predominância no surgimento dessa alteração, que é o vitiligo. Certo? Pronto. Aí a última questão de biologia, para não sobrecarregar demais o vídeo de vocês hoje, é genética. A genética
Mas a gente Eric, olhar bem direitinho professor aqui, vai... Eric, Oi? professor Eric, Oi? Regina, tudo bom? Oi, Regina. Só uma dúvida rapidinho sobre o vitiligo que você estava falando, e eu fiz um questionamento, eu não sei se você sabe me responder, eu acho que deve saber porque você é biólogo. Eu tive uma aluna, ela ainda criança, ela desenvolveu o vitiligo, e a pessoa que a atendeu disse que ela tinha desenvolvido por fatores emocionais. E eu fiquei com isso até hoje assim me questionando se era realmente uma predestinação, porque se um fator emocional poderia, ou se era realmente só fatores biológicos. Aí, nesse caso, você acha que tem alguma ligação ou que seria relacionado só a algum fator biológico mesmo? A gente não pode dissociar o emocional do biológico também, né? Porque o emocional, ele tem Sim. uma descarga de hormônios muito grande, e hormônios de estresse. Esses hormônios de estresse, eles sobrecarregam todo o nosso sistema. E, dependendo da situação, dependendo da individualidade, esses hormônios de estresse, o cortisol, a, os próprios hormônios sexuais, eles podem interferir no funcionamento dessas células. Pronto. É só a gente imaginar o seguinte: nossa pele, se a gente tiver um quadro muito de estresse, nossa pele ela vai ser alterada com essa descarga hormonal, a ponto de ela ficar ou ressecada demais ou oleosa demais. Houve uma alteração no funcionamento dessas células, aconteceu isso. E a respeito do vitiligo, as causas do vitiligo são causas primordialmente ambientais que interferem nessa fisiologia. Pronto, uma descarga hormonal, um fator muito estressante, um fator mecânico mesmo, destruição mecânica dessas células, vai fazer com que surjam essas manchas pontuais nessa pessoa, e a tendência dessas manchas é aumentar, porque as células ao redor melanócitos que estão vivos ainda, eles podem também sofrer e morrer devido ao mesmo fator que provocou a morte daqueles iniciais. E a mancha tender a aumentar. E ela não esse aumento, ele não é revertido. Então, isso aí é irreversível. A pessoa tem a mancha cresce e não tem como repor de volta aqueles melanócitos. Certo? Então, causa emocional também. Certo. Obrigada. Certo? Então, vamos lá as questões de genética, a questão genética. Lembrando que a gente procura responder as questões do Enem e as respostas estão meio que embutidas na própria questão. Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso. A reação em cadeia da polimerase, chamada PCR, na sigla em inglês, é uma técnica de biologia molecular que permite replicação in vitro do DNA de forma rápida. Essa técnica surgiu na década de 1980 e permitiu avanços científicos em todas as áreas de investigação genômica. A dupla hélice é estabilizada por ligações hidrogênio, duas entre as bases adenina e timina e 3 entre as bases guanina e citosina. Inicialmente, para que o DNA possa ser replicado, a dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada, desenrolada, pelo aumento da temperatura. Quando são desfeitas as ligações hidrogênio entre as diferentes bases nitrogenadas. Ou seja, aumenta-se a temperatura para poder separar essa dupla hélice, essas duas fitas que formam o DNA. Temperaturas elevadas, acontece a desnaturação, a separação dessas fitas. A pergunta: qual dos seguintes, ou qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento da temperatura na reação de PCR? Aí nós temos as 5 alternativas. Qual será a alternativa correta? Vou dar uma dica. Olha só. As bases, elas se complementam. É aquele jogo de letras. A adenina se liga com a timina. A guanina se liga com a citosina. Portanto, há uma complementação dessas duas substâncias que se encaixam.
para poder dar estabilidade às duas fitas. Por isso que aqui o G se liga com C, o G se liga com C, o C se liga com G, e assim por diante. O T se liga com A, T se liga com A, para dar estabilidade às duas fitas. A ligação, vou passar para outro slide para a gente explicar melhor alguma coisa. Olha aqui, timina, adenina. A timina e a adenina, ela se liga em uma ligação que a gente chama de pontes de hidrogênio. O hidrogênio, ele interage com o oxigênio desse lado, o hidrogênio interage com o nitrogênio desse outro. Pontes de hidrogênio. Aqui, formam-se duas pontes de hidrogênio. Já no caso da guanina e citosina, formam-se 3 pontes de hidrogênio. Aí agora a pergunta, qual é mais fácil de ser quebrado? A timina com a adenina ou a citosina com a guanina? Bem, pessoas? Qual é o mais fácil de ser quebrado? Mais fácil de separar? Adenina e timina. É bem mais fácil, porque só existem 2 ligações. Já a guanina e citosina tem 3 ligações. Vou precisar de mais energia para poder quebrar essas 3 ligações. Isso é fundamental para a gente responder lá a questão. Procurando desses 5 aqui, vamos voltar à pergunta. Qual dos segmentos será o primeiro a desnaturar? Qual segmento será o primeiro a se separar as duas fitas? Aquele que tiver a maior quantidade de adenina e timina, porque não são as ligações mais fracas. Qual é a alternativa? A letra C. A letra Letra C. C. Isso, a letra C, está aqui, A, T, T, A, T, T, A. Aqui só tem 2 citocinas e 2 guaninas. Já os outros têm quantidades maiores. Portanto, a letra C será mais facilmente separada com o uso dessa temperatura, nessa técnica do PCR. Lembrando que o PCR é muito falado hoje em dia para poder identificar coronavírus, né? Mas essa técnica, ela consiste em uma amplificação do material genético. Você pega uma amostra de material genético muito, muito pequena, e aí vai passar por uma série de tratamentos. Daqui rapidinho acontece a separação da fita dupla, que é essa desnaturação, ela se separa. Depois coloca-se um primer, que é um pedaço já sabido de sequência de DNA. Colocou lá a substância na solução. Depois colocou uma enzima chamada de DNA polimerase. Para quê? Para poder fazer mais DNA. E também colocou substâncias chamadas nucleotídeos livres. Adenina, guanina, citosina livres. A partir da fita molde, ele vai fazer a sequência correta a partir da leitura dessa enzima DNA polimerase. Essa enzima vai ler. Vejam que em uma fita se transformou em 2 fitas. Depois, vamos fazer a amplificação. Vou repetir vários ciclos iguais a esse. Aqui eu tenho, no primeiro ciclo, formação de 4 cópias. No segundo ciclo, formação de 8 cópias. No terceiro ciclo, no quarto ciclo. No 30º ciclo, temos 2 bilhões de cópias. Então, veja que é uma quantidade imensa já para ser bem avaliada, já para ser bem visível em termos de diagnóstico. Certo? Portanto, a alternativa correta aqui, voltando aqui, é a letra C, devido à quantidade de A's e T's presentes nele em maior quantidade. Ok? Temos apenas as 3 questões de biologia. Agora eu vou passar para o professor Rubenig e ele responderá as questões de química que nos restam. Ok? Rubecão. Opa, bora lá. Só aproveitando,
Eric, dessa primeira questão aí minha, você tira a resposta que eu vou tentar fazer aqui no quadro, tá certo? Aí tira, se tiver como tirar a resposta do slide, tem? Ou não? Tem? Beleza. Só para dar tchau aqui para vocês, tá? Que eu vou ter que partir para outra aula agora. E boa aula para vocês, tá? Tchauzinho. Tá bom. Tchau. Então, galera, olha só. Essa questão, ela não é uma questão do Enem, né? É uma questão do FUVEST. Que já colocou aí, olha. Eu trouxe ela porque no Enem está sendo comum trabalhar com pilhas, com baterias, e assunto que é corriqueiro, né? E aí dá para a gente trabalhar vários assuntos, vários temas dentro dessa questão aí. Vamos lá. Considera uma bateria, né? Aí essa bateria, o nome é de lítio bisulfeto, né? Que é lítio, ferro e enxofre, podem gerar uma voltagem nominal de 1,5 volts, né? O que torna úteis no cotidiano. A maioria das pilhas, né, quando ele fala bateria, galera, a gente pode tratar como um conjunto de pilhas. Por exemplo, se você pega duas pilhas ali e está utilizando aquelas duas pilhas, ela é considerada como bateria, se unir aquelas duas pilhas. Então, quando tratar de bateria, pense no conceito. Bateria são várias pilhas juntas, tá certo? Então, essas pilhas que a gente utiliza para controle, para material eletrônico, é 1,5 volts, porque na questão diz que pode ser utilizada no cotidiano. E que a primeira reação de descarga, veja que ele já dá a primeira reação de descarga, né? Ele já dá o formato de como é a reação, né? A reação é o quê? 2 lítio, né? A veja que está só lítio, não diz se é sólido, se é aquoso ou se é gasoso, mas se é lítio, como é um metal, aí você percebe que toda reação de oxidação, que é reação de pilhas e baterias, é reação de oxidação. Aí quando tem um metal sozinho, já pode ter certeza, esse metal ele está no estado sólido. Então você tem 2 lítio mais o ferro com enxofre, né, o S2, gerando um composto só, que é o que nós chamamos de lítio bisulfeto, né? E a partir dessa reação, né, a partir desse contexto, ele tem umas alternativas que ele pergunta o que é correto afirmar. Primeiro, quando você dá aquela olhada geral nas alternativas, você já vê que está perguntando quem é o catodo, quem oxida, quem reduz. Então, você tem que pegar essa reação e colocar no formato para que você descubra quem oxida e quem reduz. Tá certo? Então, Eric, projeta aqui, tira aí e coloca aqui para mim, que é para eu poder mostrar aqui para eles. Pronto. Olha só. Quem tiver dificuldade de enxergar, depois dá 2 cliques quando eu escrever aqui no quadro, você dá 2 cliques na tela, que ele abre um zoom, tá certo? Então você tem 2 lítio mais o ferro e o enxofre 2, gerando aqui o lítio 2 FeS2. Veja só, galera. A primeira coisa que eu tenho para fazer é descobrir o número do NOx desses elementos, né? E aí você já tem que ir ter na sua mente como é que descobre o número do NOx, que existe uma regrinha, né? Aí, tipo, a regrinha é toda substância, ela simples é 0. Então, você tem aqui, olha, 0. O NOx é 0. O enxofre, ele é -2. O enxofre ele é -2. Por que ela é -2? Porque na tabela periódica ele faz parte da família 6A. 6A tem 6 elétrons, precisa ganhar 2 para ficar estável. Então, ele é -2, o enxofre aqui. E o ferro, aí você utiliza, como o ferro é um metal que ele pode variar, se você já estudou oxidação, você percebe que o ferro ele pode variar de +2 e +3. Né? +2 e +3. Então, você teria dúvida aqui, o que é que você faz? Faz a regrinha
de descobrir o NOx através do somatório dando igual a zero. Tipo, você vai somar o NOx aqui tudo dando igual a zero, ou seja, o NOx do ferro, mas esse NOx aqui é igual a zero. Ou seja, vou fazer aqui embaixo só para vocês verem. O NOx do ferro, aqui é vezes 2, viu? Porque eu tenho 2 enxofre aqui. 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Quem é o NOx do ferro aqui? O NOx do ferro é um valor que vai ter que dar zero quando eu somar com isso aqui. Então, vai ser mais 4. Vai dar mais 4 aqui, o NOx do ferro. Veja que o NOx do ferro varia, né? Ele sozinho ele pode ser mais 2 ou mais 3. Mas ele ligado a outro elemento pode variar de acordo com o elemento que tem um NOx fixo. Então, quem tem NOx fixo? Só lembrando aqui para vocês. Os elementos da primeira coluna, que é mais 1. Os elementos da segunda coluna, que é mais 2. O oxigênio é menos 2 na maioria dos casos. Vai ter situação que o oxigênio não é mais 2. Menos 2, desculpa. O hidrogênio é mais 1. Então, esses elementos eles estão aparecendo sempre como NOx fixo. O restante vai variar de acordo com ele. Então, aqui eu tenho um elemento que está da família 6A, né, da família do oxigênio, menos 2. Deu mais 4 aqui. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar isso aqui para a gente encontrar o NOx do restante. O NOx aqui do lítio, como o lítio é da família 1A, veja que o lítio aqui está zero. Por quê? Porque o lítio aqui está metálico. Ele está sozinho. Aí, quando ele é sozinho, qualquer elemento, qualquer substância sendo simples, o NOx é zero. Mas o lítio aqui não está como substância simples, olha. Está como substância composta porque está no meio de está com outras, está ligado a outros elementos químicos. Então o lítio vai seguir a regrinha da primeira coluna da tabela periódica. Você vai lá na tabela periódica, no Enem tem a tabela periódica, verifica lá o lítio faz parte da primeira coluna da tabela periódica. Mais 1, primeira coluna, mais 1. Esse aqui não é menos 2? Esse daqui é que vai variar, como eu disse para vocês, o ferro, né? Ele varia. Aí aqui tem menos 2, né? Menos 2 vezes 2 vai dar menos, vou botar mais para cá, menos 4. O NOx do ferro eu não sei, o que eu vou descobrir aqui. E esse aqui vezes mais 2, né? 2 vezes mais 1, mais 2, olha. Que é o NOx do ferro. O NOx do ferro aqui é um valor que tem que somar com tudo isso para dar zero. Então, aqui vai ser mais 2. Mais 2, mais 2, mais 4. Então, aqui vai ser mais 2. Aí, o que eu percebo? Eu percebo que houve uma variação do NOx. Toda reação de oxi-redução tem variação do NOx. Saiu aqui de 0 para mais 1 e saiu de mais 4 para mais 2. Se saiu de 0, galera, para mais 1, o valor do NOx foi o quê? Aumentou, não foi? Quando aumenta, sofre o quê? Oxidação. Então, aqui, olha, sofreu oxidação. Então, o lítio sofre oxidação e o ferro sofre redução. Por quê? Porque saiu de mais 4 para mais 2, ou seja, reduziu o NOx. Saiu de mais 4 para mais 2, redução. Pronto, a partir daí eu já tenho informação suficiente, porque isso aqui é uma reação de oxi-redução, né? De pilhas, de baterias. Então, aqui eu já tenho informação suficiente para responder as minhas questões. Aí, Eric, coloca aí, por favor, na questão as alternativas. Pronto. Aqui, olha só. Eu tenho, na letra A, o lítio metálico é oxidado na primeira etapa, na primeira descarga. Veja que a reação que ele deu aqui já é da primeira descarga. Então, se você fizer todo o processo que a gente fez aqui, dessa reação que é da primeira descarga, e descobre quem oxida, quem reduz, você consegue resolver a questão, como eu falei para vocês. O lítio metálico que é oxidado, quem sofreu a oxidação que a gente viu agora no quadro? Foi o lítio, que saiu de 0 para mais 1. Então, a resposta certa já seria a letra A, aí, de cara, né? Então, mas vamos verificar por que as outras estão erradas, né? Ele disse que o ferro é oxidado. Você já elimina aí. Por quê? Porque o ferro, nós vimos que o ferro reduziu, né? O ferro saiu do NOx mais 4 para mais 2. Então, o ferro reduziu. O lítio é o cátodo dessa bateria
Galera, todo é quem recebe elétrons, é quem fica... quem recebe elétron fica negativo, né? Quem doa elétron é o polo negativo. Então, quem doou elétron foi quem ficou positivo, né? Tipo, o elétron é carga negativa. Se você, por exemplo, dispensa seus elétrons, carga negativa, imagine que você está com muita carga negativa. Quando você dispensa sua carga negativa, você vai ficando mais positivo? Então, é o que acontece. O lítio ficou positivo, saiu de zero, ficou mais um. Então, o lítio foi que doou os elétrons, né? Então, esse daí está errado. Na letra D, ele diz que a primeira reação de descarga forma o lítio metálico. Errado, o lítio metálico já estava na reação, então a formação não foi para lítio metálico. Formou o quê? Pela reação que a gente viu, olha, formou Li2FeS2. Então, a formação na primeira descarga foi esse composto. O lítio metálico já existia, então não formou o lítio metálico. E na letra E diz que o lítio metálico e o disulfeto ferroso estão em contato direto dentro de uma bateria. Galera, toda reação, eles não podem estar em contato direto. Sempre tem que ter um fio condutor ou algo que os elétrons saiam de uma região para outra, tá certo? Então, lembre, pilhas e baterias sempre vai ter um composto no recipiente, ou um composto no eletrodo e um composto no outro eletrodo. Então, um fio é que faz a condução dos elétrons, tá certo? Então, a resposta certa, letra A, o lítio sofreu oxidação, foi oxidado na primeira descarga. Coloca outra questão aí. Sim, quem tiver dúvida, vá falando aí, viu? É porque eu aproveitei já para falar um monte de conceitos referente. Essa questão aqui eu escolhi porque nessa questão vai tratar de funções orgânicas e funções orgânicas. Sempre vai estar caído em Enem, sempre. Ou funções atreladas às propriedades, ou funções atreladas apenas para você descobrir qual é a função das moléculas, como essa daí, ou funções atreladas à nomenclatura, então sempre vai ter funções orgânicas. Dificilmente vai ter uma prova do Enem que não vai ter funções orgânicas. Então vamos lá. A seguir são apresentadas as fórmulas estruturais de algumas substâncias que de alguma forma fazem parte do nosso cotidiano, tá certo? Tá pequenininha, deixa eu dar um zoom aqui. Pronto. Então, a gente tem 4 substâncias que fazem parte do nosso cotidiano. A primeira é o ácido benzoico, usado como conservante pela indústria de alimento. Então, a maioria, um monte de alimento aí usa esse conservante, ácido benzoico. A segunda substância é o acetato de propila, né? A substância presente está pequeno. Deixa eu abrir aqui minhas questões. Sim, nas peras, uma das responsáveis pelo seu aroma. Então, está presente na fruta, né? E responsável pelo aroma. Na terceira aqui, é a propanona, né? Conhecida como acetona. As meninas aí conhecem muito bem a acetona, usada para extração de óleos, de óleos vegetais, como solventes e tintas e esmalte, né? Para remover esmalte, as meninas usam muito a acetona. E aí é propanona. E a quarta substância é o etano 1,2-diol, que poderia ser 1,2-etanodiol, bem, conhecido como etileno glicol, né? Aditivo que, adicionado à água dos radiadores de automóveis, permite que a água permaneça no estado líquido em um intervalo maior de temperatura. Então, a gente tem 4 substâncias aí, e essas substâncias apresentam funções diferentes. Tanto que as alternativas aí já mostram as funções, né? Tipo, letra A, 4 funções, letra B, 4 funções. O que são funções orgânicas? São grupos de moléculas que apresentam propriedades químicas semelhantes, né? E aí a gente tem uma série de funções, como álcool, como cetona, como aldeído, como éter, amina,
amidas, ácidos carboxílicos, ou seja, temos várias funções. E o que determina essas funções são grupos funcionais. Nessa primeira molécula aí, a gente tem uma carbonila ligada a uma hidroxila. Galera, eu tenho uma carbonila ligada a uma hidroxila. Se tem uma carbonila ligada a uma hidroxila, o nome é carboxila. O que é carbonila? Isso aí, muito bem. C-O-OH. É o que nós chamamos de carboxila. Carbonila ligada a uma hidroxila. Essas carboxilas, quando tiver na molécula, essa molécula tem função de ácido carboxílico. Então, a gente já pode eliminar a letra A aí. Por quê? Porque da letra B à letra E tem ácido carboxílico com primeira opção aí na molécula 1. Na molécula 2, a gente tem uma carbonila ligada a um oxigênio. Sempre que a gente tiver uma carbonila, no caso, supla O, e esse carbono estando ligado a um oxigênio, nós temos um éster, tá certo? Nós temos um éster. Então, aí nós temos já ácido carboxílico e éster. E aí a gente já elimina a letra E, porque tem éter, como a segunda opção, e letra B, que tem éter. Então, a gente só pode, como alternativa correta, ser a C ou a D, que é ácido carboxílico e éster, entendeu? Olha, que se repete as opções. Vamos para a terceira molécula. A terceira molécula, galera, é uma das mais clássicas, né? Se eu tenho uma carbonila, que é um C-O, e de um lado tem um grupo de carbono qualquer, e do outro um grupo de carbono qualquer, ou seja, C-O, de um lado carbono, de um outro carbono, eu tenho cetona, tá? Então, eu tenho uma função cetona. Então, carbonila, C-O, de um lado carbono, do lado carbono, eu tenho cetona. E, por último, a gente já ficaria com a letra D aí, né? Porque fica cetona. E, por último, a gente tem a hidroxila. Eu tenho duas hidroxilas aí. Mas a hidroxila, ela estando ligada a um carbono, e esse carbono, se ele tiver ligações simples, eu tenho álcool. Então, quando é que eu tenho hidroxila e não álcool? Quando o carbono da hidroxila, esse carbono aí que está ligado ao OH, quando esse carbono tiver uma ligação dupla, por exemplo, se ele tiver ligação dupla, ele não é álcool, ele é um enol. Esse carbono ligado à hidroxila com ligação dupla, ele é um enol, ele não é álcool. Mas se ele tiver ligação simples é o quê? Ele fazer 4 ligações, como aí tá, um OH, de um lado carbono e mais de hidrogênios. Então, eu tenho 4 ligações simples, álcool, né? Então, eu tenho ácido carboxílico, a primeira molécula, eu tenho éster, a segunda molécula, eu tenho cetona, a terceira molécula, e tenho álcool na quarta molécula. Não tenho resposta certa, a letra D. Dúvida aí, pessoal? Se tiver, pode falar aí para a gente tirar. Funções orgânicas é carro-chefe de questões do Enem, viu? Então, estude todas as funções. Como caracterizar e como identificar as funções. Não? Então, vamos lá. Pronto. Então, vamos para a terceira questão aí. Terceira questão diz o seguinte: grande quantidade dos maus odores do nosso dia a dia está relacionada a compostos alcalinos, ou seja, aquilo que está causando mau cheiro, geralmente, na maioria dos casos, são compostos alcalinos. Alcalinos, dica, compostos básicos. Composto que é uma base, a gente chama de alcalino. Então, se o nome é alcalino, lembre, ácido base, então é uma base, tá certo? Então, assim, em vários desses casos, pode-se utilizar o vinagre, né? O vinagre, esse que a gente utiliza na comida, né? Que contém de 3,5% a 5% de ácido acético, né? Para diminuir ou eliminar esse mau cheiro, né? Por exemplo, lavar as mãos com vinagre, depois enxaguar com água, elimina o odor do peixe. Então, se você tem, por exemplo, um peixe na sua casa, você vai preparar e sua mão ficou com aquele cheiro forte, né? Aquele odor do peixe, você passa vinagre, né? Depois lava, vai tirar esse odor, tá certo? Já que a molécula da piridina, né, que é o 5H5N, é uma das substâncias responsáveis pelo odor característico do peixe podre.
Ou seja, quando o peixe vai entrando em decomposição, vai ficando com o odor mais forte ainda, vai liberando essa piridina, né, que é esse C5, H5N, né, que é uma substância característica do peixe, né, quando ele está entrando em composição. Então, a pergunta é, a eficiência do uso do vinagre, nesse caso, se explica pela. Veja só, dica, a questão fala de substâncias alcalinas, né, que é substâncias básicas. Depois, lá na frente, fala que se eu usar o vinagre, que vai ter de 3,5% ou 5% de ácido, e vai eliminar o cheiro, galera, está falando de uma reação do ácido com base. Então, você tem que lembrar logo, reação de ácido-base, reação de neutralização. Então, não pode esquecer. Essa já é a dica. A questão falou de ácido, a questão falou de base, falou que um em contato com o outro gera uma outra substância, elimina alguma coisa, reação de neutralização. Já é a dica. Então, vamos lá para as alternativas. A sobreposição do odor é propiciada, né? Propiciada pelo cheiro característico do vinagre. Ou seja, é como se dissesse aí que a sobreposição de odor propiciada pelo cheiro característico do vinagre. É como se o vinagre que fosse sobrepor. Então, assim, não está falando nada de reação química, né? Não fala nada de reação química. Então, por aí você já tira que não é algo específico da disciplina. Aí na letra B diz, solubilidade da piridina, aí já está falando do aspecto químico, né? A solubilidade da piridina de caráter ácido na solução ácida empregada. Ou seja, ele está dizendo que a eficiência do vinagre, nesse caso, é pela solubilidade da piridina, né? De caráter ácido. Galera, a piridina é que dá o odor. Então, a piridina vai ter caráter o quê? Alcalino, básico, né? Na questão mesmo já diz. Na letra C diz, inibição, a eficiência do vinagre, né? É explicada pela inibição da proliferação de bactérias presentes devido à ação do ácido acético. Aí, em nenhum momento, vai estar falando na inibição da proliferação dessas bactérias, tá certo? E na letra D, diz a degradação enzimática da molécula piridina, então, ou seja, não está falando na degradação de molécula também, né? E não está falando também de aceleração. Por quê? Porque quando fala de aceleração, está falando de catálise, então aí está falando de você eliminar o odor quando você coloca uma substância, né? E na letra E, como a gente já tinha dado a dica, já diz o seguinte, a ação de neutralização entre o ácido acético e a piridina que resulta em compostos de mau odor. Ou seja, a eficiência do vinagre, nesse caso, é explicada pela reação de neutralização. Bota aquela próxima imagem do... Pronto, aí. Uma coisa interessante, por exemplo, a piridina, vocês não sabiam como era a molécula, né? Mas eu trouxe ela aí para vocês. O nitrogênio, ele tem 5 elétrons na última camada. Professor, como é que eu sei que o nitrogênio tem 5 elétrons? Vai lá na tabela periódica, pertence à família 5A, tem 5 elétrons. E você percebe que o nitrogênio aí faz 3 ligações. Se ele faz 3 ligações, sobram 2 elétrons. Se sobram 2 elétrons, então quer dizer que sobrou um par de elétrons. Uma coisa que a gente mal estuda no ensino médio, isso é comum em todos os livros, é o ácido e base de outros cientistas, explicado como Lewis. Lewis explica que uma substância ela não é só base quando ela libera OH. A gente estuda muito ácido de Arrhenius e base de Arrhenius, que ácido é quando libera H+, e base quando libera OH-, né? Só que Lewis ele vai além, ele diz uma substância que tem pares de elétrons e ele pode doar esses pares de elétrons, ou seja, tem pares de elétrons disponíveis que não participam da ligação. Por exemplo, aqui no nitrogênio, pode imaginar que tem um par de elétrons que não está participando da ligação da molécula, tá certo?
não está participando da ligação da molécula. Então, isso faz com que essa molécula tenha caráter básico. Isso, se a questão não tivesse dito para você e tivesse mostrado a molécula, então você já teria como saber que essa molécula tinha um caráter básico, alcalino. Então, você já ficaria ligado. Vixe, a molécula tem um caráter básico, então se eu reagir com o ácido, meu amigo, é dito e feito. Olha, toda reação, toda questão do Enem que apresentar característica de ácido, característica de base, pode ter certeza que ele está falando de reação de neutralização. Por quê? Porque nenhuma pessoa vai elaborar uma questão falando de ácido, falando de base, falando que coloca um em contato com o outro e não falar da reação de neutralização. Então, já é a dica, como o professor Eric disse, às vezes a resposta está na própria questão. Está na própria questão, é só você prestar atenção ali direitinho o que a questão está dizendo, que você já resolve a questão sem muito arrudeio, tá certo? Então, essa é a dica de hoje. Então, além dos ácidos de Arrhenius, né, estude ácido de Lewis, estude ácido e base, na verdade, de Lewis e ácido e base de Bronsted-Lowry, tá certo? Que também cai no Enem, além desse ácido de Arrhenius. Ácido e base de Lewis e ácido e base de Bronsted-Lowry. Então é isso, né? Era a última questão essa? Acho que era, né? Ok? Ok. Pronto, então estamos encerrando aqui nossa transmissão. Espero que vocês estudem bastante, vejam outras referências, nos procure no grupo, nos procure também pelas redes sociais, o Facebook está aberto do Zila. Acessem o canal do Zila Mamed lá no YouTube, que sempre tem postagens novas sobre muitas dicas de todas as áreas, desde o ensino fundamental ao ensino médio, e é interessante a gente não dormir no ponto, né, em relação a isso, certo? Então, É verdade. tenhamos Esse ano, eu até digo para os alunos, vai ser um ano que pode pensar que não, mas vai ser um ano que vai ser mais fácil passar na Universidade Federal. Por quê? Porque devido à pandemia, nem todo mundo tá com foco. Você tira aí pela quantidade de alunos que a gente tem, né? A quantidade de alunos que estão ali querendo. Então, assim, isso não é só aqui não, em outras escolas a gente recebe também. Então vai ser um ano que não vai ser tão difícil. Por quê? Porque basta você estudar um pouquinho a mais. Estudar um pouquinho a mais, você vai se destacar entre os muitos. Entre os muitos você vai se destacar. Então, estude um pouquinho a mais, foco que com certeza a vaga será sua numa universidade federal, estadual, enfim. Então, finalizamos. E outra coisa, essas aulas vai ficar gravadas, se vocês tiverem dúvida, vai lá, não entender alguma coisa, pode mandar mensagem para a gente, professor, não entendi aquilo dali e tal. A gente vai e retoma e explica para vocês. Pois é, e divulguem o canal também para os seus colegas, né, para eles também acessarem e os motive a participar do Conexão Zila, que acontece todas as semanas com os professores aqui da nossa escola. E é interessante a gente valorizar o que nós temos e realmente fazer esse papel, né? Então, vamos lá? E vocês, alunos, coloquem o feedback lá no grupo, diga que foi bom, que chama o resto da galera, porque eles se movimentam muito quando os colegas estão chamando, né? Às vezes eles se fulano, meu colega, tá gostando, então deve ser bom, então, entendeu? Então chame o resto da galera aí para vir com a gente. Ok, então, tenhamos uma boa noite e força! Tchau! Valeu!